Pessoal, existe um problema nas vastas faixas de fronteira do Brasil que já se arrasta, acreditem, há mais de 100 anos. É uma sombra de incerteza jurídica que trava a vida de milhares de produtores e, claro, a economia do país. Mas e se uma nova lei pudesse finalmente botar um ponto final nisso? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no projeto que promete ser essa solução, com foco total nas mudanças decisivas propostas pelo Senado. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos usar uma metáfora poderosa que está nos próprios relatórios do Senado: a espada de Damocles. Imagina só viver e trabalhar com uma ameaça constante sobre a cabeça, sem saber quando ela pode cair. Pois é exatamente essa sensação de insegurança que há gerações inteiras impede o desenvolvimento e a estabilidade nessas regiões de fronteira. E para entender por que a solução que está na mesa agora é tão diferente, a gente precisa primeiro dar um passo atrás, voltar no tempo e descobrir como essa confusão toda começou, lá no século XIX. E essa insegurança, olha, não é só um detalhe no papel, não. Ela tem consequências bem reais. Na prática, impede que um proprietário consiga um financiamento, por exemplo, já que o imóvel dele não serve como garantia. E o resultado? Menos investimento, produção menor e um baque direto na economia do país e na nossa balança comercial. A raiz de toda essa bagunça está em duas falhas jurídicas históricas. A primeira é o que a lei chama de venda a non domino. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Imagine que um Estado vendeu uma terra que, na verdade, não era dele, mas sim da União. Foi literalmente uma venda feita por quem não era o verdadeiro dono. A segunda falha, que deixou tudo ainda mais complicado, foi a alienação sem consentimento. Nesse caso, mesmo quando a terra era do Estado, a lei exigia uma autorização especial do Conselho de Segurança Nacional para vender na faixa de fronteira. E o que aconteceu? Bom, muitas vezes esse passo, que era crucial, foi simplesmente pulado, colocando mais uma camada de incerteza nesses títulos. E essa citação aqui, tirada do relatório da Comissão de Relações Exteriores, a CRE, que é quem analisa justamente esses assuntos de soberania e fronteiras, resume tudo. A tal espada de Damocles não é um probleminha qualquer, é uma ameaça contínua com consequências econômicas bem graves para o país inteiro. A grande pergunta é, mas se o problema é tão antigo, por que até hoje não foi resolvido? A verdade é que já tentaram antes sim, só que as leis falharam. Vamos entender o porquê. Agora, o que é bem interessante aqui é esse contraste. As leis antigas eram um verdadeiro labirinto de burocracia. Elas partiam do princípio da desconfiança, ou seja, presumiam a má-fé do produtor e criavam tantas exigências impossíveis que, na prática, ninguém conseguia regularizar nada. Os produtores entravam por uma porta e saíam pela outra, sem solução. Era um ciclo vicioso que os relatórios chamam de portas giratórias. E essa citação, que foi usada pela relatora do projeto, define o fracasso anterior de uma forma brilhante. Quando o direito ignora a realidade, ela se vinga ignorando o direito. Quer dizer, ficou claro que não adiantava só mais uma lei, era preciso uma mudança completa de filosofia. E essa mudança de filosofia é justamente o que nos traz para a solução de agora. É o texto substitutivo da Comissão de Relações Exteriores, a CRE, que representa a grande virada de chave nessa história toda. Lembram da espada de Damocles? Pois é, a solução que a CREA propôs foi apelidada de espada salomônica. A ideia aqui não é de ameaça, mas sim de um corte decisivo, sabe? Um corte sábio e equilibrado para resolver o impasse de uma vez por todas, sem criar novas injustiças. Olhando para esse slide, a mudança de paradigma fica muito clara. Onde antes tinha burocracia, agora tem pragmatismo. Onde tinha presunção de má-fé, agora, e isso está alinhado com a lei da liberdade econômica, tem presunção de boa-fé. E no lugar de exigências fora da realidade, a gente tem simplificação. Essa é a alma da nova proposta. E é fundamental a gente entender o que essa ratificação significa. O objetivo dela é muito específico. É como curar o pecado original do título de propriedade, sabe? Aquela primeira venda irregular lá atrás. A lei não vai resolver todos os outros problemas que o imóvel possa ter, como uma pendência de cadastro. O foco é um só: consertar a origem do título. Agora vamos para uma das maiores, se não a maior inovação do projeto. A forma superinteligente como ele lida com a exigência constitucional da função social da propriedade. Vejam só como a lógica foi invertida de um jeito genial. Antes, o produtor tinha que juntar uma pilha de documentos para provar a função social. Agora, a boa-fé é presumida. A pessoa apresenta um único documento, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR, e o título é ratificado.
A partir daí, o INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, tem 5 anos para fiscalizar. Se o imóvel não estiver cumprindo a função social, ele pode ser desapropriado. Mas a União não vai precisar pagar pela terra nua. É uma solução que descomplica para quem produz e, ao mesmo tempo, mantém uma ferramenta forte contra a especulação. Ok, a filosofia mudou, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver o passo a passo, que ficou bem mais simples para o proprietário. O processo, como dá para ver, ficou incrivelmente direto. Tudo começa com um pedido no cartório, apresentando só o CCIR. O registrador confere a origem do título, registra a ratificação e, por fim, avisa o INCRA. E aí, começa a contar o prazo para fiscalização. Basicamente, trocaram um labirinto por um caminho reto e claro. Depois dessa grande mudança na CRE, o projeto não parou. Ele seguiu para outras comissões no Senado, onde recebeu uns ajustes finais para ficar ainda mais redondo. Lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CERRA, que lida com as políticas para o campo, o foco foi no aprimoramento técnico. Foi como polir os detalhes para não deixar nenhuma brecha. O texto ficou ainda mais preciso, especificando exatamente quando o prazo de 5 anos do INCRA começa e como se anula a ratificação se a função social não for cumprida. São pequenos ajustes que dão ainda mais força e segurança jurídica para o projeto todo. E esse slide mostra para a gente onde a gente está hoje. O projeto andou rápido, passou por 2 comissões super importantes em outubro. O próximo passo, que é o decisivo, é a votação final no plenário do Senado. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. Depois de um século de incertezas, será que essa é finalmente a solução? A nova abordagem, focada em pragmatismo, em boa-fé e em simplicidade, com certeza é a tentativa mais forte até hoje de resolver esse problema histórico. Se for aprovada, ela tem um potencial não só de destravar a economia, mas de finalmente trazer a paz jurídica que essas regiões de fronteira do Brasil esperam há mais de 100 anos.